No começo, achávamos que a Terra era o centro do universo. Pensávamos que a Terra estava parada e todo o resto estava girando em torno dela. Graças a Copérnico e Galileu, nós percebemos há mais ou menos 5 séculos atrás que a Terra era só um planeta que, assim como os outros, girava em torno do Sol. Com o tempo, estudamos mais o Sol e percebemos que o Sol era só mais uma estrela, igual àquelas que vemos no céu noturno. Porém, a estrela-Sol está bem mais próxima, enquanto as outras estão bem mais distantes. Com o aprimoramento dos telescópios, foi notado que todas as estrelas que vemos à noite só representam somente uma pequena fração de todas as estrelas. Existem bilhões de estrelas no universo que chamávamos de galáxia. Por um tempo, pensamos que a nossa galáxia era todo o universo, até Edwin Hubble, há mais ou menos um século atrás, provar que algumas nebulosas, na verdade, são galáxias, igual a nossa galáxia Via Láctea, que tem bilhões de estrelas. Hoje estimamos que existem em torno de 2 trilhões de galáxias, e essa totalidade nós chamamos de universo. Um universo com mais ou menos 14 bilhões de anos, que surgiu de uma grande expansão, e que atualmente tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, com bilhões e bilhões de estrelas. A nossa estrela-Sol é só uma entre 400 bilhões de estrelas da nossa galáxia Via Láctea, que é só uma entre 2 trilhões de galáxias. Existem mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Toda essa totalidade só compõe, na verdade, 4% de todo o universo. 26% é matéria escura e 70% é energia escura. Entidades que, infelizmente, não fazemos a mínima ideia do que sejam. Bem, sem dúvida nós não somos o centro do universo. Quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos a imensidão do espaço e a vastidão do tempo. Mas o que garante que o nosso universo como conhecemos seja parte, na verdade, de algo muito maior? O que impede de acontecer uma nova revolução na astronomia que perceba que, na verdade, o nosso universo é só um entre bilhões ou infinitos universos? É daí que vem a hipótese do multiverso. Uma ideia revolucionária que não põe nosso universo como protagonista do trama cósmico, e sim só um entre infinitos universos. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje, o que é a hipótese do multiverso. E aí, cosmólogos, tudo certo? Aqui quem fala vindo no canal Singularidade. E esse daqui é o 10º vídeo do nosso mini curso sobre astronomia. Nesse vídeo nós veremos a incrível hipótese do multiverso. Então, se você gostou do tema, já deixe seu like e se inscreva aí no canal. A hipótese do multiverso diz que o nosso universo é só um entre infinitos outros universos. Infinitos universos são infinitas possibilidades. Então pode existir universos que tenham leis da física totalmente diferentes das quais nós estamos acostumados. Por que em vez de 3, por que não 6 dimensões espaciais? Por que não um tipo de matéria que nós nem conseguimos imaginar? Em vez de 4, por que não 1 milhão de forças da natureza? Ou por que não apenas uma? Em vez de 6 tipos de quarks, por que não 7? Por que não um universo que é feito de antimatéria? Enfim, são literalmente infinitas possibilidades. Por que não um universo que, em vez de eu ter um canal sobre ciência, eu tivesse um canal sobre música? Um universo que o canal Singularidade é apresentado pelo Carl Sagan? Ou por que não um universo que todos gostem de matemática e física e respeitem seus professores? Enfim, são infinitas possibilidades realmente. O verdadeiro limite é a nossa imaginação. E ainda, possa ser que existam universos que são exatamente iguais aos nossos, ou universos com leves modificações, como por exemplo a Terra ter um anel igual a Saturno, a evolução ter tomado um caminho um pouco diferente, os seres humanos serem parecidos com os répteis, enfim, todos esses universos igualmente reais e válidos ao nosso. Podemos imaginá-la mais ou menos assim. Pense que este pedaço de queijo é o espaço inteiro antes da formação das estrelas e das galáxias. De acordo com a inflação, o espaço é preenchido uniformemente com uma imensa quantidade de energia.
E essa energia faz o espaço expandir em uma enorme velocidade. Enquanto expande, há descargas de energia, como centelhas de eletricidade estática. Mas é energia estática em escala cósmica. E quando as descargas acontecem, toda a energia é rapidamente transformada em matéria, na forma de partículas minúsculas. Esse processo é o nascimento de um novo universo, o que tradicionalmente chamamos de Big Bang. O multiverso é somente uma hipótese, uma ideia que ainda não foi testada experimentalmente. Não podemos acreditar numa ideia sem prova alguma. Porém, a hipótese do multiverso tem várias coisas que fazem com que a hipótese tenha realmente uma chance de ser verdade. A hipótese do multiverso se baseia em vários campos teóricos, como por exemplo, um campo bem famoso, a teoria das cordas, a teoria da inflação eterna e a quantidade de energia escura. Quando diferentes linhas de pesquisa convergem em uma mesma ideia, isso não significa que ela está certa. Mas se todas as setas apontam para uma única ideia, ela se torna bastante convincente. Um campo bem famoso é a teoria das cordas, uma teoria revolucionária que promete unificar toda a matéria e força da natureza em um só componente: cordas minúsculas de energia que compõem todo o universo. As diferentes partículas seriam diferentes maneiras como uma corda vibra. Porém, essas cordas são muito pequenas, tão pequenas que na sua escala 7 dimensões espaciais recurvadas são apresentadas. Da mesma forma que quando vemos um poste de longe, ele parece uma linha, e quando nós aproximamos vemos que na verdade ele tem 3 dimensões. Mas como seria o formato de 7 dimensões entrelaçadas? Já é basicamente impossível imaginar uma quarta dimensão. Imagina 7 dimensões entrelaçadas. Essa é uma grande questão da teoria das cordas. Assim como num violão, a estrutura na qual a corda vibra influencia muito na sua música, ou seja, nos seus padrões vibratórios. Então a maneira com que essas dimensões estão entrelaçadas influencia fortemente na maneira com que as cordas vibram. E já como as cordas criam tudo no universo, a maneira com que essas dimensões estão entrelaçadas influencia em tudo no universo. Estudando essa hipótese, que por sinal não foi comprovada, a teoria das cordas ainda é uma hipótese. Infelizmente esse termo de teoria das cordas está errado, o certo seria hipótese das cordas. Ainda não foi realizado nenhum experimento prático para provar a existência delas. Então, sendo bem sincero, basicamente esse vídeo inteiro é física especulativa. Os teóricos das cordas perceberam que existiam 1 seguido de 500 zeros de maneiras de uma corda vibrar. Isso significa que existem 1 seguido de 500 zeros de maneiras para o formato das dimensões entrelaçadas. No começo, isso foi visto como um problema, porque somente um modelo pode descrever o nosso universo. Ou seja, só uma maneira, entre 1 seguido de 500 outras maneiras, está correta. Existe um número quase infinito de maneiras que uma corda pode vibrar. Já como as cordas definem basicamente todas as propriedades do universo, essas diferentes maneiras das cordas vibrarem significa diferentes leis da física, diferentes tipos de matéria, diferentes forças, enfim. Isso abre a porta para a possibilidade de universos totalmente diferentes. A teoria das cordas dá a rica variedade que o multiverso precisa, que são coisas basicamente infinitas. É assim que a teoria das cordas sustenta a hipótese do multiverso. Outra teoria que também sustenta o multiverso é a teoria da inflação eterna, que diferente da teoria das cordas, essa teoria da inflação eterna tem muito mais evidências experimentais. Essa teoria se baseia na inflação no momento do Big Bang. Ela previu variações na radiação cósmica de fundo, que foi comprovada pela sonda COBE. Essa teoria sugere que o Big Bang não foi um evento único. A expansão do cosmos, na verdade, nunca parou. Ela supõe um universo muito maior, como um hiperespaço, que sempre está em expansão. Nesse hiperespaço ocorrem variações de vácuo quântico, regiões com variação de energia. Uma parte desse hiperespaço poderia ter tanta energia que ela pode criar um Big Bang,
criar um novo universo através da energia. Então pode ter ocorrido infinitos Big Bangs antes do nosso. A hipótese do multiverso sugere que ou o nosso universo surgiu a partir dessa energia, ou ele surgiu do rompimento de um universo, ou seja, o universo se dividiu em dois, criando assim um Big Bang, ou ele surgiu da fusão de dois universos, criando assim um Big Bang. Outra coisa que serve como base é a curiosa elegância do nosso universo e a quantidade de energia escura. O nosso universo é perfeitamente ajustado para que nós possamos existir. Existem diversas constantes na natureza que, se fossem levemente diferentes, a vida como nós conhecemos não existiria. Alguns atribuem isso a alguma divindade ou algum propósito maior. Realmente é uma questão difícil de se responder. Por que o universo é como é? Mas a hipótese do multiverso nos dá uma suposta resposta. Obviamente que essa resposta é sustentada numa coisa que ainda não foi comprovada, e obviamente que isso aqui é um pouco da minha opinião, e obviamente que essa parte é para os filósofos não cientistas resolverem. A hipótese do multiverso diz que tudo é como é, por acaso, sem motivo algum, por pura sorte. Infinitos universos são criados, então em algum momento seria propício à vida. A quantidade estranha de energia escura se deve a isso, assim como todo o resto e todas as constantes da natureza. É muito estranho você encontrar uma rua que chama 5 bilhões e 3, mas não seria estranho se existissem infinitas ruas. O número 5 bilhões e 3 seria inevitável. Isso pode soar tanto deprimente como algo extraordinário. Extraordinário porque a probabilidade disso acontecer seria muito, mas muito próxima de zero. E deprimente porque não daria algum sentido à raça humana e à vida. Porém, é interessante pensar por outro lado, que no caso é a minha opinião agora, que não tem nada a ver com ciência, mas tudo bem. Se a vida não tem sentido, o interessante seria dar sentido a ela. Já como ela não tem sentido prévio algum, tenha coragem e dê um sentido digno a ela. Nós podemos ser o que nós quisermos, não existe um plano pré-determinado. Como eu já disse muitas vezes, são infinitas possibilidades. Se essa hipótese estiver certa, nós somos seres muito singulares e muito sortudos. Essa hipótese do multiverso precisa ainda ser comprovada experimentalmente. Ela talvez seja comprovada como, por exemplo, na radiação cósmica de fundo. Talvez dê para ver alguma colisão entre dois universos que geraria um Big Bang, ou por alguns outros fatores, e provavelmente pelo melhor entendimento da teoria das cordas, que ainda está em progresso e que ainda também não foi comprovada. Então nós precisamos de um tempo para que essa hipótese realmente seja sólida, realmente seja uma ciência, ou talvez não, talvez ela seja uma hipótese que está totalmente errada e só tem elegância matemática. Mas se ela estiver certa, o nosso universo é muito maior do que nós pensávamos. Nós precisaremos fazer muitas reflexões a respeito da nossa posição e papel no nosso universo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente nos comentários caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma opinião sobre esse assunto. Siga o Singularidade nas redes sociais, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram. Se inscreva no canal para não perder um vídeo como esse. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo e falou!